vai entrando. Vou diminuir aqui um pouco o som do lado direito, porque o pessoal vai entrando aí, não dá pra... não atrapalha. Paramos na equação, no exercício 4, né? Então, vamos lá. Sendo O índice 2, né? 0 índice 2, na verdade, a matriz nula de ordem 2, reescreva a equação matricial 2x, onde x aqui é uma matriz, tá? Não, matriz não, deixa eu ver, é uma incógnita, desculpa. Foi falado que era matriz. A equação matricial é 2x mais 2, que multiplica a matriz 1 menos 2 menos 3 e 4, menos a matriz 0, 1, menos 2 e 3, que é igual à matriz nula de ordem 2. Então, reescrevendo aqui, a matriz nula de ordem 2, todos os elementos dessa matriz são iguais a zero. Né? Então, a gente tem que resolver isso aqui. Primeiro, a gente tem que fazer essa subtração, né, entre essas matrizes. Né? 2, né, elemento a elemento, 2 menos 0, 2, menos 4, menos mais 1. Aí tem que tomar cuidado com esse sinal aí, tá? Tem que tomar bastante cuidado com esse sinal. Então, ó, menos com mais, menos, menos 4 com menos 1, menos 5. Menos 6 com menos, menos 2, toma cuidado de novo, ó, menos com menos mais, então vai ficar menos 6 com mais 2, que é menos 4. E 8, menos mais 3, 8 menos 3, 5. Aí eu quero pegar essa matriz aqui, ó, que está do lado esquerdo, e vou trocar ela para o lado direito. Quando eu troco de lado, eu troco o sinal. Mesma coisa como resolve a equação. Então eu troco o sinal de todo mundo, aí vai ficar a matriz nula menos essa matriz aqui. Então basta trocar o sinal de todo mundo. Então 2 fica menos 2, menos 5 fica mais 5, menos 4 fica mais 4 e 5 fica menos 5. Aí esse 2 que está multiplicando aqui, ó, ele passa para o outro lado dividindo. Lembra que eu falei que não tem divisão de matriz, né? Então, na verdade, eu vou multiplicar todos os elementos daquela matriz por meio. Né? Então, vai ficar menos 2 vezes meio, ou menos 2 dividido por 2, com escalar vale. Né? Agora, não existe a divisão entre matrizes, tem que tomar bastante cuidado. Então, na verdade, quando eu estou multiplicando por meio, né, é a mesma coisa de dividir por 2, mas em forma de escalar, não matricial, tá? Toma bastante cuidado. Menos 2 dividido por 2, menos 1. 5 dividido por 2, 5 meios, ou 2,5. Poderia colocar com vírgula também, não tem problema nenhum. 4 dividido por 2, 2. E menos 5 dividido por 2, menos 2,5 ou menos 5 meios. Eu acho que é bem tranquila essa parte. Vamos para outro exercício. Né? Uma matriz quadrada é dita simétrica se e somente se ela for igual à sua matriz transposta. O que é matriz transposta mesmo? Eu pego a linha dela e transformo em coluna. Então, minha primeira linha virou minha primeira coluna, minha segunda linha virou minha segunda coluna e minha terceira linha virou minha terceira coluna. Então, transpor uma matriz é pegar as linhas e transformar em colunas. Aí o exercício está dando a definição de uma matriz simétrica. Matriz simétrica, né? Uma matriz quadrada é dita simétrica se e somente se, né, ela for igual à sua transposta. Então agora a gente vai trabalhar com igualdade de matriz. Eu vou pegar essa matriz e igualar a sua transposta, que é essa aqui, ó. Aí a gente vai ter um sistema linear. A gente já fez alguns sistemas lineares aí, né? Então, acho que está até mais simples de resolver. Para as matrizes serem iguais, isso acontece se e somente se a ordem delas
serem a mesma, né? Então aqui é uma matriz 3 por 3, a transposta também vai ser uma 3 por 3, ok? E a outra condição para que essas matrizes fossem, né, serem iguais, é, a gente tem que olhar elemento a elemento, beleza? Como é que a gente olha isso aí, elemento a elemento? Então, basta pegar o elemento da primeira linha e comparar com o elemento da primeira coluna, da primeira linha da primeira coluna, e comparar com o elemento da primeira linha e com a primeira coluna. Então, o primeiro aqui, ó, 1 é igual a 1, beleza? Aí depois eu tenho que x mais y mais z vai ser igual a 4, que é essa parte aqui. Depois eu tenho 3y menos z mais 2, vai ser igual a y, 2, menos 2z mais 3, e assim por diante. Agora, o jeito esperto é verificar se tem alguma incógnita que está sozinha, para ir eliminando outras, para não montar um sistema tão grande. Então, eu visualizei aqui, ó, o exercício também já visualizou, para que ficasse fácil. Eu tenho aqui, ó, x mais y mais z igual a 4, 3y menos z mais 2 igual a y menos 2z mais 3, mas eu verifiquei aqui que o z está sozinho, ó, e ele é igual a menos 5. Então, já substituindo essas equações aqui de cima, já fica até mais fácil, né? Substituindo z por menos 5 na igualdade 2, que é essa igualdade aqui, ó, beleza? Nós temos 3y mais, né, menos z com menos daqui da equação, fica mais 5, mais 2 é igual a y mais 10 mais 3, ó, menos 2 vezes menos 5, né, menos 2 vezes menos 5 dá mais 10, então nós temos que 3y mais 7 é igual a y mais 13, esse mais 7 eu troco de lado, passa para o outro lado, menos 7, então vai ficar 13 menos 7 dá 6. Aí esse mais y vai para cá, menos y, então vai ficar 3y menos y, 2y. 2y é igual a 6. Deixa eu ver se dá para escrever texto aqui. Ah, não. Espera aí, rapidão. Achei que dava para escrever aqui. Não, não, achei que dava. Não tem problema, não. Então, y, né? Portanto, y é 3. Agora eu escolho outra equação, né? Pode ser aqui a primeira mesmo, ó. X mais y mais z é igual a 4, né? Estou utilizando esse pedacinho aqui agora, já que eu tenho um valor de x e de y, né? Então, x mais y mais z, o y vale 3 e o z menos 5, então x mais 3 menos 5 é igual a 4. 3 menos 5 dá menos 2, troca de lado, passa para o outro lado, mais 2. 4 mais 2, 6. O exercício pediu o valor de x, né? Então, x vale 6. Acho que é um exercício bem tranquilo aí. Bem tranquilo mesmo. Deixa eu apagar, né? Porque depois fica aí. Agora, fazer tarefa mínima, né? Acho que nem precisa pedir. Se tiver dúvida aí, vocês vão falando. Pode desmutar, perguntar. Eu acho que vocês estão com vergonha, igual eu. Mas faz parte, né? Tarefa mínima, depois vocês tentam fazer. É bom que dá uma revisada aí nessa parte aqui inicial de matriz, né? Que é a questão de posicionar ou de montar uma matriz quando a gente tem algumas condições conforme os índices, né? Verificar a questão de posição também, igual a gente fez nessa questão 2. Verificar as condições para ver a veracidade, se a matriz a gente consegue montar essa matriz de forma correta, né? Aqui é uma equação matricial e aqui é uma definição de matriz, né? A gente aprendeu mais uma definição, que é uma matriz simétrica, é quando ela é igual à sua transposta, né? Então, assim que a gente vai trabalhando devagarinho. Eu já observei também que os livros aqui do ângulo,
às vezes ele não traz a definição lá no corpo, né? Que não falava de matriz simétrica, mas dentro dos exercícios ela fala, né? E aborda, igual as questões do Enem faz também, né? Muitas vezes vem lá, te dá a definição e você tem que aplicar essa definição para resolver o problema. Vou para o próximo capítulo aí. O próximo capítulo fala sobre matrizes, multiplicação de matrizes, que eu acredito que é outra coisa que eu já fiz também, né? Já falei para vocês. Aqui fala da condição de existência, da multiplicação de matrizes. Vou dar um zoom um pouco maior aqui. É bom que dá para todo mundo visualizar. Então, ó, não é qualquer duas matrizes que a gente pode multiplicar, não. A gente só pode multiplicar duas matrizes se e somente se o número de colunas da primeira, tá aqui, ó, o K, foi igual ao número de linhas da segunda. Então, vem cá, deixa eu abrir um arquivo do Word aqui, para eu escrever, por exemplo, duas matrizes. Escrever, por exemplo, a matriz A. Escrever um pouco maior, né? Escrever um pouco maior. Por exemplo, eu tenho uma matriz A, índice 3 por 2, 3 por 2, e uma matriz B, por exemplo, 5 por 7. Eu não posso fazer essa multiplicação porque o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Olha lá, 2 é diferente de 5, então essa multiplicação não existe. Agora, por exemplo, se aqui fosse 2, essa multiplicação ia existir, né? A multiplicação entre a matriz A e B, né? E ia originar uma matriz, beleza? Ia originar uma matriz C, e a ordem nessa matriz C seria o número de linhas da primeira, no caso aqui 3, e o número de colunas da segunda. Então, se essa multiplicação existe por causa disso aqui, ó, né, o número de colunas da primeira, 2, é igual ao número de linhas da segunda, 2 também, vai originar uma matriz com o número de linhas da primeira, 3, e o número de colunas da segunda. Então, essa multiplicação existe se somente se isso aqui ocorrer, tá? Então, toma bastante cuidado aí. Deixa eu apagar para não ficar poluído. Nossa, é do vermelhinho, pronto. De novo, A vezes B existe porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, e o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda vai ser a ordem da minha matriz, né, do produto entre essas duas matrizes. Tá aqui, ó, M por N. Beleza? Vou abaixar mais. Condição de existência do produto matricial, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B, eu acabei de falar isso. Exemplo, a matriz A é uma matriz 2 por 3, né, 2 linhas e 3 colunas. A matriz B é de 3 linhas e 4 colunas. Essa multiplicação vai existir porque o número de linhas, desculpa, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E o produto vai ser a matriz, né, a matriz produto, com 2 linhas, tá aqui, e 4 colunas. Tá aqui. Quem que seria esse elemento C12? Aí a gente ia pegar a primeira linha e multiplicar com a segunda coluna. Beleza? C12 é primeira linha da primeira. Lembra que aqui, né, a linha vem da primeira matriz e a coluna vem da segunda matriz. Então, primeira linha, primeira coluna. Deixa eu fazer outro exemplo. Por exemplo, a gente escolheu o C12. Quem que seria, por exemplo, esse elemento aqui, ó? Esse elemento é da segunda linha, é o C2, segunda linha,
e terceira coluna. Então, é o C2, 3. Beleza? Como é que a gente ia fazer essa multiplicação? Ia pegar a segunda linha, que está mandando da primeira matriz, então segunda linha, e terceira coluna da segunda. Aí a gente faz a multiplicação termo a termo, ó. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 6, 30. Então, mais 30. 7 vezes 1, 7. Então, o elemento C23, segunda linha, terceira coluna, seria 15 mais 30 mais 7. Eu acho que isso aqui é 42. Então, C23, 42. Para fazer essa multiplicação, tem que fazer termo a termo. Por exemplo, aqui o C11, né? C11. Primeira linha, primeira coluna. Então, pego primeira linha, primeira coluna. Aí vai fazendo termo a termo. Ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 0 vezes 4, 0. Então, fica 1 mais 4 mais 0, que é igual a 5. Com o tempo, você já vai começar a fazer isso de cabeça, né? Porque vai treinando e tudo é treino. O cérebro é assim, ó. Quanto mais você treina, menor, né? Menor fica o percurso neural. Então fica mais fácil de resolver e as coisas depois que a gente vai treinando, né? Então treinar é importantíssimo, principalmente matemática, né? Nem se fala. Não adianta que ver a aula e depois não fazer exercício. É a mesma coisa de ter jogado o tempo fora. Deixa eu beber água que a boca secou. Espera só um minutinho que eu vou pro restante. Podemos escrever C12 variando H de 1 a 3, multiplique o H0, né, elemento da primeira linha, e pelo H0, eu acho que eu nem sei ler isso aqui, eu nunca vi essa notação, principalmente para a letra, né? Terça variando H de 1 a 3. Beleza, agora quem que é esse H aqui? Nem deu letra no livro. Eu nem vou utilizar essa notação, não. Eu acho que a explicação ficou bem clara, né? Aqui no caso a gente está definindo o C12, a gente está pegando primeira linha com a segunda coluna, acho que está até destacado aí de azul, apesar de eu ser daltônico, né? Eu acho que é azul mesmo, se eu não me engano é um verde, não sei. Então olha só, 1 vezes 7, primeiro com primeiro, depois 2 vezes 3, segundo com segundo, e depois 0 vezes 5, terceiro com terceiro. Soma isso aí tudo, né? 1 vezes 7, 7. 2 vezes 3, 6. 0 vezes 5, 0. 7 mais 6, 13. Mais 0, 13 também. Nunca vi essa notação aqui. Multiplica o primeiro elemento da primeira linha pelo primeiro elemento da segunda coluna. Ah, esse H seria como se fosse uma variável, né? Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Consegui entender. Aqui tem algumas propriedades de matrizes. Toma cuidado, nem todas as propriedades são válidas. Por exemplo, A vezes B, eu vou já tomar cuidado com isso aí. A vezes B, geralmente, tá? Não estou falando todas as vezes, não. É diferente de B vezes A. Só para você ter uma ideia, às vezes A vezes B existe e B vezes A não existe. Já vou mostrar aqui nessa aqui, ó. A vezes B existe porque o número de colunas aqui é igual ao número de linhas. Beleza. Agora, B vezes A, aqui é 3 por 4. O B. E A é 2 por 3. Esse produto aqui, ó, B vezes A, ele nem existia, ele existe, ó. Porque o número de colunas da primeira matriz que eu estou multiplicando, aqui é 4. E o número de linhas da segunda matriz que eu estou multiplicando é 1. 4 é diferente de 2. Se é diferente de 2, esse produto aqui, ó, não existe. Observa que existe A vezes B e B vezes A. Então, essa propriedade da comutatividade, né, que a gente opera dentro dos números reais, quando a gente está trabalhando numa única dimensão, né, que é a multiplicação
usual que a gente faz, ela existe, né? Quando a gente pega dois números quaisquer e faz A vezes B igual a B vezes A, vai existir, por exemplo, 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3, que é 12. Mas nas matrizes isso aqui não existe não, tá? Toma cuidado. Geralmente isso não existe. Pode ocorrer? Pode. Isso vai ocorrer em matrizes quadradas. E raramente, dependendo da situação que os elementos estão dispostos dentro dessa matriz, tá? Toma bastante cuidado. Já vi isso muito em pegadinha de prova, principalmente do Cefet. O Cefet adora isso. Considerando que cada produto indicado exista, então aqui a gente está considerando que já vai existir esse produto, então eu tenho que A, B vezes C, né? A, B, C, a ordem aqui dessa multiplicação não vai alterar o resultado final. Então, posso multiplicar A vezes B primeiro, depois multiplicar por C, que é a mesma coisa de multiplicar B vezes C primeiro e depois multiplicar por A. Observa a ordem, tá? Toma cuidado. A ordem que a gente está multiplicando é da esquerda para a direita. Então, primeiro a gente multiplica B vezes C e depois A vezes B vezes C. Aqui é a mesma coisa. Ó. A vezes B, depois multiplica por C. A distributividade sobre a soma também nas matrizes existe. Então, se eu fizer A que multiplica a soma, né, B mais C, somo primeiro para depois multiplicar, é a mesma coisa de eu multiplicar A vezes B, depois A vezes C. Então, a distributividade sobre a soma, ela é ok nas matrizes. Assim como a ida é verdade, a volta também. Então, A mais B vezes C é igual a vezes C mais B vezes C. Então, é a volta aqui, então aqui está ok. Não falei ainda sobre a matriz identidade, né? Então, a matriz identidade é a matriz quadrada. Então, aqui eu vou escrever uma matriz de ordem 3, tá? E 3. Matriz quadrada de ordem 3. Onde todos os elementos da minha diagonal principal valem 1 e o restante dos elementos é 0. Então, minha matriz aqui está de ordem 3. Seria a minha matriz de identidade de ordem 3. O elemento neutro da multiplicação de matriz seria a minha matriz de identidade. Toda vez que eu pegar uma matriz qualquer, né? Estou falando em matrizes quadradas aqui, toma bastante cuidado. Pegar uma matriz quadrada, né, de ordem 5 e multiplicar pela sua identidade, né, a matriz de identidade de ordem 5, a gente vai ter a própria matriz. Então seria como se fosse o elemento neutro. Seria o 1 na multiplicação usual que a gente faz, né? Então, uma matriz A, M por N, vezes a identidade, é igual a matriz A. Observe que aqui ainda tem uma extensão, né, que eu nem estou considerando todas as matrizes quadradas aqui. Se eu pegar uma matriz qualquer, né, M por N, onde o número de linhas é diferente do número de colunas, e multiplicar pela identidade, que tem o mesmo número de colunas aqui, né, da matriz A gente vai ter a própria matriz A. Então, vale para outras matrizes também. Assim como eu tenho a matriz A vezes a identidade, eu tenho também que a identidade vezes a matriz A é a própria matriz A. Isso aqui a gente deveria fazer conta, que é essa última parte aqui, ó, pegar um exemplo e fazer depois. Talvez a gente pode fazer isso depois, né? Que é o seguinte, A vezes B transposta, quer dizer, eu multiplico as duas matrizes também, a gente está considerando que esse produto existe, né? Depois que eu multiplico essas matrizes e depois transponho elas, né? Transpor é o quê? Trocar a linha pela coluna, isso a gente já falou um pouco mais acima. É a mesma coisa de pegar a B transposta, pegar a matriz B transpor, e depois pegar a matriz A e transpor também, e multiplicar essas duas matrizes. O resultado aqui é o mesmo, tá? Então isso aqui é válido. Considerando que cada produto indicado existe, é possível que, aqui é o que eu tinha falado, né? Nem sempre A vezes B é B vezes A. Isso aqui pode ocorrer, tá? Toma cuidado, pode acontecer que A vezes B é igual a B vezes A. São casos raros, tá? A vezes B é igual a zero com A diferente de zero e B diferente de zero. Pode ocorrer também, isso é difícil também de ocorrer. E A vezes B é igual a vezes C com A diferente de zero. A vezes B é igual a vezes C, se somente se, eu já vou falar, se B for igual a C. Fazer um exercício aí de multiplicação, já para treinar, né? Que eu acho que é bom. Ficou muito grande, não ficou não? Diminuir um pouco. 200%. Tá bom.
O Guilherme perguntou aí por que tem que multiplicar da esquerda para a direita. É porque a ordem da multiplicação é assim mesmo, é pela definição, é da esquerda para a direita. Se multiplicar da direita para a esquerda, pode ter certeza que vai dar errado, tá? Pode acreditar, principalmente matriz. Pra você ter ideia, matriz é tão delicado o assunto, né, de matriz, porque tem um negócio na matemática que a gente fala que quando forma um corpo, um anel, né, então as matrizes, a definição de divisão, nem, na verdade, nem tem definição de divisão, né, de matriz, então tem que tomar bastante cuidado aí, essa ordem aí tem que manter. Aqui, sendo a matriz A 1, 2, 3 e 4 e a matriz B 5, 6, 7 e 8, obtenha A vezes B mais B vezes A. Esse produto aqui existe porque minha matriz A é de ordem 2 por 2 e a matriz B é da ordem 2 por 2 também. Quando a gente fala ordem 2, já fica definido que é a matriz quadrada de ordem 2. E não precisa nem ficar falando 2 por 2, tá? É questão só de linguagem e dialeto que a gente vai desenvolvendo quando a gente vai conversando sobre matriz, né? Então aqui, A vezes B e B vezes A vai existir, porque o número de linhas da primeira é igual ao número, desculpa, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, né? E vice-versa. Então, matrizes de mesma ordem quadradas, o produto sempre existe. Então, vamos multiplicar primeiro A vezes B. Então, eu vou pegar aqui, ó, quem que é esse primeiro elemento aqui desse produto A vezes B? É o elemento da primeira linha com a primeira coluna. Então, primeira linha vezes a primeira coluna. Beleza? 1 vezes 5, 5. 2 vezes 7, 14. 5 mais 14, 19. Lembrando desse símbolo aqui dos 3 pontinhos, né? Isso aqui é o portanto, ele é conclusivo na matemática. Vamos fazer mais um elemento. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais direto, porque eu acho que eu já fiz isso, né, com vocês. Aqui é o elemento da primeira linha e primeira coluna, desculpa, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna, 1 vezes 6, 6, 2 vezes 8, 16, 6 mais 16, 22. Então tem que tomar bastante cuidado, questão posicional. Eu gosto de matriz, é isso aí, trabalho o cognitivo e atenção. Na verdade, matemática quase o tempo inteiro, né? Força a gente ficar mais atento para aprender as coisas. Aqui é os elementos da segunda linha, né? Aqui embaixo, então a gente vai trabalhar com a segunda linha agora e a primeira coluna. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 7, 28. 15 mais 28, 43. E depois, segunda linha e segunda coluna, termo a termo. 3 vezes 6, 18. Está aqui. 4 vezes 8, 32. 18 mais 32, 50. Agora a gente vai fazer B vezes A. Lembra que eu falei para verificar, né, que seria bom fazer contas e tal, para verificar? Ó, eu tenho duas matrizes de mesma ordem, multipliquei A vezes B, obtive essa matriz aqui, ó. Essa matriz 19, 22, 43 e 50. E agora a gente vai multiplicar B vezes A, né? A gente vai ver se é comutativo. E nem sempre é comutativo, né? Aqui o exemplo deixa bem claro, ó. Então, primeira linha com a primeira coluna. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 3, 18. 5 mais 18, 23. Está aqui, ó. Primeira linha com a primeira coluna. Desculpa, primeira linha com a segunda coluna. Está aqui agora. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 4, 24. 10 mais 24, 34. Está aqui, mais um elemento. Agora vamos para a segunda linha. Segunda linha. Primeira coluna. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 3, 24. 24 mais 7, 31. E agora o último elemento.
Ih, travou, você acredita? Ah, não tem problema não. Ah, travou, agora já era. Vou fazer aqui direto. O último aqui é 7 vezes 2, 14. 8 vezes 4, 32. 14 mais 32, 46. É, agora está pedindo o exercício, está pedindo para somar também essas duas matrizes, né? A soma é bem mais fácil, né? Que a gente vai fazendo elemento a elemento. Então, A vezes B mais B vezes A. As matrizes produto a gente já descobriu, tá aqui no cantinho. Então, a gente vai fazer 19 mais 23, 42. 22 mais 34, 56. 43 mais 31, 74. E 50 mais 46, 96. Nota importante, ó, A vezes B é diferente de B vezes A. Então, quer dizer, nem sempre, né, geralmente, né, vou melhorar a frase, geralmente A vezes B é diferente de B vezes A. Pode ocorrer? Olha, pega duas matrizes aí, identidade e multiplica, vocês vão visualizar que o resultado vai ser igual. Mas a grande porcentagem é que entre o produto de duas matrizes é que A vezes B vai ser diferente de B vezes A. Deixa eu tentar consertar isso aqui, ó. Não sei o que, que aconteceu, que travou. Deixa eu procurar um negócio aqui no YouTube. Vou ter que compartilhar aí. Ai, ai. Portal da matemática. Deixa eu abrir pelo Google Chrome, que eu acho que é melhor, mais rápido. Aqui, aqui tem um exemplo de produto de matrizes. Deixa eu ver, peraí. Não quero esse não. Ai, ai, desculpa. Era outro. Deixa eu ver se. Vou mandar aí para vocês aí no chat agora, tá? Era só uma. Ah, já tinha mandado aqui, ó. Matriz de sistemas lineares. Acho que já tinha. Aqui, ó, eu vou copiar o. Salvar o link. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês. Aí foi o link aí, deixa eu ver se vai abrir. Foi direto. Aí aqui tem tá falando tudo sobre matriz, assim, é um portal, né, que de, tem aqui também, ó, nomenclatura, aula 19, conceitos. O pessoal do IMPA, pessoal bem conceituado aí na matemática. Quem tiver dúvida e poder olhar aí depois, né, quiser gastar um tempinho aí para aprender, que eu acho que é onde a gente investe nosso tempo para aprender alguma coisa, é o que rende os maiores juros, né? Então, tá aí, moçada. Depois a gente vai para a próxima aula. Deixa eu ver o que, que a gente vai fazer depois. Deixa eu voltar aí, só para lembrar em qual exercício que a gente parou. Que eu estou no setor B. Eu aconselho vocês verem aquelas aulas lá, mesmo que vai gastar um tempinho, mas vocês vão ficar bem preparados aí para trabalhar com sistemas lineares também, que a gente vai fazer bastante exercícios aí depois. Então a gente parou no exercício 2, né? Não precisa fazer essa tarefa mínima aqui ainda, mas façam da aula passada. Se tiver dúvida, vocês podem ficar à vontade. Vocês podem ficar à vontade de tentar compartilhar. Eu não sei se esse chat aqui a gente consegue mandar foto, tudo mais. Talvez vocês mandem por e-mail, a gente tenta resolver aqui.
Porque para a aula ficar um pouco mais dinâmica, porque só eu falando, às vezes fica até sem graça. Eu tenho certeza que tem muitos ligam aí o telefone só para estar presente e depois vai e larga de lado. Eu vou depois disponibilizar o link da aula de ontem e de hoje numa aula só, vocês ficam bem atentos lá na plataforma, que eu vou colocar isso lá para vocês. E fica com Deus e bom final de semana para todo mundo aí. Muito obrigado aí pela paciência e acordar cedinho. Vou terminar, parar de gravar aqui.